Aqui a nossa legislação aqui é muito condizente, porque você que envolver nesse período poderia tomar uma atitude judicial, sabe? É muito. Eu sei que é fácil vir aqui, sentar aqui e falar, e difícil estar lá na cadeia e ter que tomar essas decisões. Mas... Vou jogar a bomba aqui para quem tem condições de responder aqui. Eu acho que tem, né? Sei lá. Se ele entendeu também, né? A dúvida aqui é a seguinte: 25, 26 e 27 de dezembro, o Estado de São Paulo na faixa vermelha. Até acho razoável você não matar o dia 24, porque dia 24 muita gente vai às compras e então você vai derrubar aí o comércio de uma maneira até irrecuperável, vamos dizer assim. Agora, se é para evitar que as pessoas se desloquem no Estado de São Paulo para as praias, litoral norte, litoral sul, Baixada Santista, então a faixa vermelha tinha que começar ou no dia 30 ou no máximo no dia 31. Começa no dia 1, vai para o dia 2 e encerra no dia 3. Conosco, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que vai falar sobre uma série de temas, uma série de assuntos durante os seus 8 anos de mandato, mas já começa aqui entrando na fogueira. Tudo bem, prefeito? Prazer revê-lo. Tudo ótimo, Edgar. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar o Aldo aqui mais uma vez. Telespectadores estão em casa nos acompanhando. E, logicamente, que depois desse anúncio do governo do Estado, até trazer aqui um pouquinho para chegar, porque justamente já estava em conferência com o governo do Estado em reunião, porque não tem sentido essa decisão para a Baixada. Ela pode ser interessante para as outras regiões do Estado de São Paulo, mas historicamente a gente sabe que durante o período do Réveillon é um momento que a gente tem um maior fluxo de turistas para a Baixada. Então, a sinalização que está sendo dada para o Estado com essa medida é a seguinte: visitem a Baixada, né? Se desloquem para a Baixada durante o período do Réveillon, né? E tudo aquilo que a gente não precisa. Então, já convoquei uma reunião com os prefeitos, né? Para que o Condés possa tomar uma posição formal hoje em relação a essa medida. Hoje eu acabei, eu disse, estava aqui a trazer para chegar aqui, porque já mantive aí o contato com os prefeitos para a gente realizar essa reunião. Também já conversei com o governo do Estado, através do secretário de Desenvolvimento Regional, o Marco Vinholes, que nós não concordamos com essa medida, né? Ao contrário, ela potencializa o risco para a Baixada Santista e vamos aí cuidar para que essa medida possa ser aprimorada, né, digamos assim, em relação à Baixada Santista. A gente vai fazer um trabalho muito forte aqui de barreiras sanitárias, precisamos do apoio da Polícia Militar para restringir o acesso à Baixada. Bom deixar claro, né, porque as pessoas falam, olha, essa é uma medida que ela não tem resultado. A decisão em relação ao que fazer, os municípios estão adotando. Agora, para colocar em prática, há a necessidade da participação do Estado. Até porque se a gente pensa no verão aqui, no verão tem cidades que têm a sua população ampliada em 7, 10 vezes. Então, como que as prefeituras vão cuidar de implementar essa medida? Isso é sonho, né? Realidade, qual é? É ter o apoio da Polícia Militar para efetivar estas medidas de barreira sanitária, de fechamento da orla da praia, tudo isso que será dialogado com o Estado. Nós já encaminhamos, desde a semana passada, um expediente ao governo do Estado. Estamos aguardando uma manifestação formal em relação a estas medidas restritivas que precisam ser adotadas, né? Nós não podemos ter esse calendário, respeitamos obviamente o Plano São Paulo, mas esse calendário que foi divulgado hoje, ele precisa ser adaptado à realidade da Baixada Santista. E eu nunca fui crítico, assim, com o Tomás, por parte da Ecovias. Eu sempre defendi que o sistema cheio de imigrantes, ele era um antes da Ecovias. E se transformou em outro pós a Ecovias. Com a segunda pista, sem a segunda pista, a Ecovias melhorou muito o sistema cheio de imigrantes, né? Agora, eu acho que a Ecovias tem uma mão enorme, viu? Não sei se o prefeito concorda com isso, enfim, porque sabe, todo mundo critica, todo mundo mete a boca na Ecovias, porque a Ecovias é que está levando vantagem. E a hora que a gente percebe, pensa nisso, numa situação dessas, aí o prefeito está concordando, eu coloquei aqui, o Aldo colocou também, né? É um raciocínio lógico, né? Não sei, a Ecovias acho que tem um peso assim gigantesco, né? Tenho, Edgar. Eu tenho agora. Governador. Temos uma reunião com o diretor da Ecovias, 4 horas agora, para manifestar isso, porque também as operações que a Ecovias monta, elas acabam
estimulando ou não a vinda de turistas, né? Operação subida, operação descida, enfim, conforme as pistas são articuladas e montadas, acaba se estabelecendo um estímulo à vinda de turistas para cá. Então, a Ecovias também será objeto de reunião aí do Condesb, levando a posição da Baixada Santista. Os números preocupam, né? Nós temos que ter, inclusive, essa reunião do Condesb, Edgar, que nós vamos fazer, vamos já convocar também os prefeitos eleitos, né? Os prefeitos em algumas cidades, nós vamos ter mudança, né, de governo, aqui em Santos é o caso, né, por exemplo, e a intenção é que o prefeito que vai assumir a partir do dia 1º já esteja conectado com essas decisões, já possa estar integrado. Então, o Condesb fará a reunião, um convite aí aos prefeitos eleitos e aqueles que estão exercendo o cargo, para que a gente tenha um planejamento não só para o Réveillon, mas também para o mês de janeiro. Até porque as medidas que forem adotadas no Réveillon, elas vão gerar impacto no mês de janeiro, né? Vão potencializar. Se houver esse relaxamento, se houver essa liberação geral, esse convite, né, à vinda à Baixada, nós vamos ter grandes desafios e dificuldades. Então, perfeito. Como é que vai ser a posse? Olha, dia 1º, fase vermelha. Pode ter posse? Ou posse vai ser à distância, virtual? Não sei. Olha, existem todos os recursos tecnológicos aí disponíveis, né? Obviamente cada prefeito, cada cidade terá a sua autonomia. Agora, eventos, aglomerações, acho que isso está completamente descartado, né? Não é possível num momento como esse. Então, em tese, você, a esposa, o Rogério, a esposa, a vice-prefeita Renata, o esposo. Para ligar de verdade. Teoricamente, tem ainda a sessão da Câmara, né? A sessão da Câmara provavelmente será remota também, né? Imagino eu. Olha, de verdade, Edgar, isso no momento que a gente está vivendo é o menos relevante e nem nos preocupamos com isso. A partir de um jeito ou de outro, eu entrego à prefeitura, transmito o cargo para o Rogério no dia 1º, para que ele possa seguir o trabalho. O importante agora é a gente não perder um minuto sequer com o intuito de salvar vidas, de preservar a vida das pessoas e de adotar medidas que sejam favoráveis à realidade da Baixada, né? Acho que as medidas que o Estado adotou, pensando no geral, pensando no Estado, tem algumas medidas que são importantes, mas aqui nós temos que ver o interesse regional, é a nossa Baixada Santista. Então, essas medidas restritivas, elas têm que ser ampliadas aqui para a gente preservar a segurança sanitária da região e a vida das pessoas. Eu espero que isso realmente dê certo, porque não é possível a gente engolir essa decisão aí do Estado. Diga. Ouvindo o prefeito, como sempre, apesar de jovem, tem 43 anos, né? 41, Paulo, já está mesmo. 41? Tá. Envelhecendo mais 2. Ele é uma pessoa muito centrada e ponderada. Eu, se tivesse no lugar dele, eu já estaria convocando o Condesb, como ele bem fez, e estaria declarando guerra, entre aspas. E como declarando guerra? O governo do Estado depende muito das prefeituras. Trincheiras na serra. Eu vou dar 2 exemplos básicos. Tira a atividade delegada da Polícia Militar. O prefeito estava falando aqui, precisa da Polícia Militar para fazer barreira sanitária. É verdade, precisa. Tira a atividade delegada. Tira a Operação Verão. Aí você vai ver a revolta popular. O que acontece, Paulo, e o que me deixa mais entristecido, assim, é que no momento eleitoral do governo do Estado, foi visto, obviamente, que o atual governo iria virar as costas para a Baixada Santista. E mesmo assim, metade da cidade optou por isso. Entendeu? Agora, o governador tem que botar na cabeça dele que ele é governador do estado de São Paulo e que o projeto do Adelino Rodrigues em 2000, de separar a Baixada Santista do litoral, não prosperou. Waldo, eu prefiro que você fale do Gastone Rigg. Não prosperou. Então ele é o governador. Da Baixada Santista. Não, é um absurdo. Não prosperou porque é um absurdo, mas às vezes eu acho que o governador acredita que prosperou. Porque não dá para ficar governando de costas para uma parcela do Estado. Chega. Tem cabimento, isso o prefeito colocou bem aqui, a opinião que nós temos dado, ele foi até mais objetivo, né, mais direto, dizendo que é um convite, então, para o
o estado inteiro descer a serra e vir Yeah. para a Baixada, para o litoral norte, para o litoral sul, né? O que é profundamente lamentável no momento de crise de pandemia. Tinha que acontecer do dia 30, começar no dia 30, passar para o dia 31, e aí podia encerrar no dia 2, não tem problema, não precisava chegar nem no dia 3, tá certo? Saber a situação sanitária, ou não tinha que acontecer. É importante a gente dizer assim, nós temos o diálogo, como eu disse aqui, nós vamos fazer tudo com muita ponderação, com equilíbrio, né? Já convoquei a reunião com os prefeitos, já estamos em contato aqui, via os recursos tecnológicos, WhatsApp, vamos fazer a conferência, já iniciamos o diálogo com o governo do estado para reverter essas medidas, mas eu devo adiantar à população que nos acompanha, estou recebendo aqui, através das redes sociais, manifestações de preocupação da Baixada, das pessoas, dos santistas e dos moradores da Baixada. Não há hipótese da cidade cumprir esta medida da forma como ela está colocada. Não existe hipótese. Nós não vamos cumprir, tranquilizar a população, isso não vai acontecer. Nós vamos, obviamente, ter medidas restritivas e não vamos admitir que seja tomada qualquer medida de estímulo à visita, à vinda à Baixada. Ao contrário, o que nós temos que construir com muito equilíbrio e ponderação é o desestímulo à vinda de turistas durante esse período de final de ano, até porque as prefeituras estão tomando as medidas compatíveis com essa realidade. Nós temos o segundo maior Réveillon do Brasil, não vamos fazer Réveillon, não vamos fazer queima de fogos, né? Não vai ter absolutamente nada, né? Não tem festa surpresa, não tem nada, não vai ter Réveillon. Esse é um ano diferente, as pessoas têm que ter essa sensibilidade e essa compreensão. E se a população tem, se os santistas, se o morador da Baixada tem, os turistas, obviamente, também têm que seguir nessa mesma direção. E eu acho que também é um respeito, né, que a gente deve aos familiares, né, Claro. aos amigos, às pessoas. Tivemos 867 santistas ou pessoas que morreram aqui em Santos pelo Covid, 2.666 pessoas até às 19, 20 horas de ontem, quando a gente recebe aí os boletins. Sabe, Edgar? É Ontem um eu ano fiz triste, as um contas. encerramento de ano triste, as Eu pessoas... peguei têm tristes, 35 né? amigos. Foi o Covid. Vamos para o break rapidamente, a gente volta já para conversar mais aqui com o prefeito Paulo Alexandre, que está entregando o cargo, passando o cargo ao Rogério Santos no próximo dia 1º de janeiro. Voltamos já. Pessoal, no Facebook aí nos acompanhando, estamos aqui ao vivo, intervalo do programa Ponto de Vista com o Edgar Boturão, com o Aldo Neto, debatendo aqui as medidas que o Estado anunciou do Plano São Paulo. Nós já estamos com uma reunião convocada com os prefeitos, convoquei com o presidente da comunidade uma reunião com os prefeitos atuais e também os prefeitos eleitos, para que a gente possa discutir aí essas medidas e também ecovias, enfim. Essas medidas apontam aí por um intervalo, justamente no período do Réveillon, quando é um momento que a gente precisa que elas possam ser ampliadas, elas estão sendo relaxadas e vai contra tudo aquilo que a Baixada precisa. Então, nós abrimos esse diálogo com o Estado e, obviamente, nós aqui em Santos vamos dialogar, vamos ouvir, mas não há hipótese de cumprir da forma como está. Acreditamos aí que o Estado vai ter um olhar diferenciado para a Baixada em função da nossa realidade, justamente para que essas medidas não sejam um estímulo e um convite à vinda de turistas para a Baixada. A coisa é tão absurda que o Murilo virou para mim e falou, não, de jeito nenhum, de 31, 30, lembra? Não, 31, eu vi 31, eu falei, tu quis ver 31, eu quis ver o 31, mas não tinha. Tá ao vivo. Fala pro outro. Não tem problema. É louco isso, né? Não falo nada demais. Ainda, né? Tá ao vivo aqui, ó. Oi? Tá ao vivo aqui. Não tem problema. Ah, Não tem problema. Os nossos bastidores são mais públicos A do que crítica o já ao foi vivo. feita ao vivo, cara. Ponto de vista de volta aqui pela Santa Cecília TV, Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, cumprindo aí 8 anos de mandato, né, eleito em 12, reeleito em 16, vai passar o cargo ao Rogério Santos, né, candidato que ele apoiou nas eleições de novembro, participando conosco aqui, o Aldo Neto, companheiro jornalista, também com a gente aqui. Eu queria já aproveitar essa decisão aí do Estado, entramos falando do Covid, né, não dá para ser diferente, né? Santos tem 29.161 casos, falei há pouco, 867 óbitos, 79.058 casos tem a Baixada Santista, 2.666 falecimentos, a gente deixa como todo dia aqui, né? Os
nossos sentimentos às famílias que perderam os seus entes queridos e às pessoas, amigos, né? Pessoas que perderam amigos também, né? A gente deixa sempre os nossos sentimentos. Eu queria passar aqui a bola para o prefeito sobre esse tema ainda. O Condesb nunca funcionou, a realidade é essa, desde que foi criado lá atrás, enfim, por Mário Covas, enfim. Jamais funcionou o Condesb como deveria funcionar, uma série de problemas, uma série de diferenças, cada cidade tem aí as suas prioridades, enfim, o Condesb funcionou agora, a partir de março, abril, com Paulo Alexandre na presidência e a união dos prefeitos no combate ao Covid-19. Você tem convicção de que aqui a cidade e que o próprio Condesb, na cidade e no Condesb, foi feito tudo o que era possível? Não há dúvida, Edgar. Quem se disse preparado para enfrentar essa pandemia não falou a verdade, né? Não, quer dizer, ninguém estava preparado para enfrentar a pandemia. Foi uma maior crise sanitária da história mundial recente e todos nós aprendemos. Só que tivemos que aprender com as coisas acontecendo, né? Meio que trocar o pneu do carro com ele andando. E esses últimos meses foram de muito aprendizado. E esse aprendizado já nos permite tomar algumas atitudes que foram tomadas lá no início da pandemia, né? É importante que a gente tenha essa clareza. E destacar que o trabalho que nós fizemos enquanto região foi muito positivo para que a gente pudesse alcançar os resultados que alcançamos, né? Preservar mais vidas, né? Os prefeitos trabalharam de forma articulada, o Condesb nunca fez tanta reunião, Edgar, não reunião para não decidir nada, né? Não reunião para conversar. Nós tivemos uma linha, adotamos à frente do Condesb, no meu mandato, uma linha executiva, né? Pautas claras, bem definidas, deliberações, votações, decisões sendo tomadas e decisões com grande impacto na vida das pessoas, né? Fechamento ou não de estabelecimentos, permissão ou não de serviço durante a pandemia. Em alguns casos, nós somos mais restritivos do que o próprio Estado. O Estado, por exemplo, permitiu hotéis a todo momento durante a pandemia. Nós fechamos hotéis porque entendemos que isso poderia trazer prejuízo à Baixada. O Estado permitiu as igrejas abertas. Nós fechamos as igrejas aqui em Santos, né? Agora o Estado adotou uma medida de restringir o horário de funcionamento do comércio com o intuito de evitar aglomeração. Nós entendemos que isso provoca aglomeração. Outro erro do governo do Estado. E nós fizemos o quê? Ampliamos o horário de funcionamento para garantir uma diluição de público. Então aqui, diga, nosso compromisso sempre foi, e enquanto eu estiver com essa responsabilidade, será com as pessoas, com a população, com as vidas, e fazendo aquilo que é melhor para a cidade. A gente sabe que o Estado muitas vezes tem que tomar decisões diante da realidade de 645 municípios, cada um com uma realidade, cada região com uma especificidade, e nós temos que fazer aquilo que é melhor para a nossa região, para as nossas cidades. Então, respeitando o Estado, fez um bom trabalho, né, durante o período da pandemia, mas também preservando a nossa autonomia de decisão. Foi assim que nós seguimos e é assim que nós vamos seguir, tomando medidas aí que possam atender aos interesses da nossa região e as pessoas que vivem aqui, que devem ser a nossa prioridade absoluta. Olha, a gente pode mudar de assunto ou vontade. continuamos no correio? Vamos fazer um balanço aqui de 8 anos e quanto, né? Porque a gente teve que entrar muito nesse tema, porque provavelmente o Estado com bola fora, terrível essa decisão da faixa vermelha a partir do dia 1º, não tem o menor sentido, já dissemos aqui, né? Tinha que ser no dia 31 e, na minha opinião, tinha que ser no dia 30. O dia 30 ao dia 1 seria o correto, para evitar que as pessoas se desloquem aqui para a Baixada. Por favor. O senhor está terminando agora o seu mandato, entregando várias obras aí que foram projetadas lá desde o primeiro dia de governo. Qual delas que você julga assim a mais relevante, a mais importante? Olha, Aldo, pergunta difícil, né? Porque a gente teve a oportunidade aí de fazer obras, retirar projetos do papel que eram sonhados há muito tempo pela população, né? Quando eu assumi a prefeitura, a gente não tinha um tijolo colocado na obra do VLT. A Baixada ficou durante anos discutindo, VLP, VLT, quem vai fazer, quem não vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, enfim. Hoje o VLT é uma realidade. Implantamos a primeira fase do VLT
eu estou deixando em obra a segunda fase do VLT. Santos, aliás, é a cidade do Brasil, a primeira cidade do Brasil a ter o VLT. A entrada da cidade, 40 anos de discussão. Está entregue, 4 viadutos, 2 pontes, Avenida Beira-Rio na Zona Noroeste, modo projeto viário, né, um programa de obras da história da cidade entregue. Tem etapas aí que devem seguir. A nova ponta da praia, né, um modelo... A entrada da cidade foi realmente a mais marcante, né? Porque aquele trânsito terrível que a gente via ali, entrada, saída de ônibus, caminhões, hoje amenizou muito, né? E a questão também, Edgar, além da questão da mobilidade, drenagem que nós fizemos, questão estética também, uma cidade turística como a nossa, é importante ter uma entrada bela, né, altura. Ontem entregamos mais um equipamento na entrada da cidade, que foi o posto Marilu, um posto que estava comércio importante da cidade, mas abandonado durante muitos anos, né? Deixava feia a entrada da cidade. Então nós apropriamos aquele espaço, compramos, construímos lá a base da Guarda Municipal, base da Polícia Militar, ponto de informações turísticas, né? Levando mais segurança para aquele espaço. A nova Ponta da Praia, que foi um grande exemplo de inovação na gestão pública, né? Com todos esses investimentos sendo feitos sem um centavo de dinheiro público e atraímos a maior empresa de eventos do mundo, quer dizer, o mundo de olho, quando a gente fala da responsabilidade que temos aqui naquilo que é feito na cidade, nós atraímos com a nova Ponta da Praia nada mais nada menos do que a maior empresa de eventos do mundo, né, para a cidade. A empresa que tem o centro de convenções de Paris, de Barcelona, de Istambul, de Joanesburgo, aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, e agora terá o nosso Santos. E vai pagar por isso, né? Pagar 7 milhões e meio de outorga para a prefeitura terá um percentual durante os 24 anos de faturamento e vai fazer a prefeitura eventos que achar necessário no centro de convenções, né? 60 datas por ano são do município para que o município possa decidir o que fazer. Então, um modelo de negócio, né? Um modelo que mostra-se muito bem sucedido. Então, mas chegando a vacina, eu acho que essas coisas todas podem novamente ganhar um fôlego grande, né? Sem dúvida, um pulso grande, né? E não há dúvida o quê? Nós estamos numa pandemia. O que é certo, o que é líquido e certo? Essa pandemia vai acabar, né? Em algum momento ela vai acabar, né? Há discussão no período de tempo que isso vai acontecer, ela vai acabar. Quando acabar, as cidades que estiverem melhor preparadas vão largar na frente, né? E Santos hoje tem uma infraestrutura de saúde, uma infraestrutura